Pare. Não role a tela. Essa mensagem tem um destinatário e um prazo. Se você sentiu nos últimos dias que um ciclo de solidão está terminando de forma abrupta e um nome ou rosto específico não para de vir à sua mente, não é a sua imaginação. É um chamado para um encontro divino que já foi marcado no céu. Fica. Há um cansaço que se instalou na sua alma, um cansaço que não sai com sono. É o peso de chegar em casa e sentir o eco dos seus próprios passos. É a dor silenciosa de olhar para a cadeira vazia ao seu lado e ela parecer mais pesada do que se estivesse ocupada. É um esgotamento que vem de uma espera que parece não ter fim, uma solidão que se tornou tão familiar que o seu corpo já se acostumou com ela, mas o seu espírito ainda grita por um encontro, e esse cansaço vaza para as suas decisões. Quantas vezes você esteve prestes a dar um passo certo e tudo desmoronou? Quantas oportunidades de conexão pareceram perfeitas, alinhadas, e de repente, sem explicação, a porta se fechou. O inimigo não ataca suas más decisões. Ele se especializa em sabotar as boas. Ele sopra a dúvida, a confusão e a voz da razoabilidade para te fazer recuar do exato caminho onde a sua bênção te espera, mantendo você no ciclo de quase aconteceu. Até a sua casa sente. A atmosfera fica pesada. Discussões surgem do nada, uma irritabilidade que não tem fonte. É porque a sua casa, a sua família, se tornou um para-raios para os ataques que são direcionados a você. O inimigo, não podendo parar o que Deus está para fazer na sua vida, tenta minar o seu ambiente, plantar a discórdia na sua mesa, para que, quando o seu encontro marcado chegar, você esteja tão esgotado e sem paz que não consiga reconhecê-lo. Mas hoje essa dinâmica de ataque muda. Eu estou aqui para te fazer 3 promessas. Primeiro, vou te revelar o motivo espiritual pelo qual Deus está enviando um amor inesperado para a sua vida. Agora, e por que essa pessoa já está no seu círculo de conhecimento, escondida à vista de todos? Segundo, eu vou te mostrar os sinais claros, os marcadores divinos, que confirmam que este amor que se aproxima é um decreto do céu. E não apenas uma coincidência ou um sentimento seu. Você vai aprender a ler a assinatura de Deus nos seus dias. E terceiro, ao final desta mensagem, eu vou te entregar a chave de discernimento para você saber exatamente quem é e quem não é essa pessoa, blindando o seu coração da confusão que o inimigo está tentando plantar para te fazer errar o alvo. Se você sente o peso disso, por favor, fica até o fim. Não quebre a linha antes. Você já sentiu que essa espera por um amor verdadeiro que parece nunca chegar não é apenas uma questão de sorte ou de não ter encontrado a pessoa certa, mas sim espiritual? E se essa longa estação de solidão for um sinal de que existe uma batalha contra a aliança que Deus desenhou para a sua vida? Enquanto muitos tentam explicar isso como timidez, falta de oportunidade ou dedo podre, poucos percebem que o bloqueio que você sente não acontece pelo que você não tem, mas pelo que Deus está prestes a construir sobre a sua vida através de outra pessoa. Mas, e se o verdadeiro motivo dessa espera estar justamente na revelação de que essa pessoa já está do seu lado, mas você ainda não conseguiu enxergar? Agora pense comigo. E se tudo o que você atravessou até aqui, as noites de choro silencioso, as decepções com pessoas que pareciam certas, a sensação de ser o único a ficar para trás, for a resposta para aquela pergunta que há anos você carrega em silêncio: por que Deus ainda não me mostrou quem é? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Esse livro não é apenas uma leitura, é uma chave de entendimento espiritual. Uma ferramenta feita para quem deseja enxergar além das aparências, parar de gastar energia emocional com as pessoas erradas e compreender por que uma unção de aliança atrai ataques espirituais antes mesmo de se concretizar. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado do escudo espiritual, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado.
Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela motivos espirituais que muita gente prefere ignorar, porque expõem o que existe por trás da confusão sentimental, do ciclo de encontros que não vão para frente e da súbita reaparição de pessoas do passado. Não espere a exaustão emocional te vencer para buscar o que você já sente que precisa entender. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que, ou entonces, a fadiga da sua espera não conseguiu anular o encontro que Deus já marcou. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva: Amém. Esse será o seu ato de fé, e hoje mesmo Deus pode te mostrar o motivo pelo qual o eco do seu coração finalmente vai encontrar uma resposta. Existe uma cobertura disponível para o escolhido, uma sombra onde os ataques perdem a força. É um lugar de descanso no meio da espera, uma proteção que não depende da sua força, mas do seu posicionamento. Você foi chamado para habitar debaixo dessas asas, especialmente agora. E porque eu sei que o seu coração está sendo sondado e testado, eu quero fazer algo. Eu declaro cobertura sobre os seus sentimentos. Eu declaro um filtro do céu sobre os seus olhos, para que a sua alma pare de se conectar com o que é raso e comece a discernir o que é profundo e vem de Deus. E sobre exatamente isso, sobre a cadeira vazia ao seu lado que grita em silêncio, sobre o celular na sua mão que continua quieto demais, sobre aquela mensagem para alguém do passado que você escreveu e apagou sentindo no espírito que era um caminho fechado. Há um selo de 3 minutos que cabe exatamente dentro da angústia da noite de domingo e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso guia digital escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre essa espera. Mas eu ainda não te disse a coisa mais importante. Eu não te disse o porquê de Deus ter escolhido alguém que você já conhece, e não um rosto completamente novo. Há um motivo espiritual profundo para essa escolha, uma razão que o inimigo tem tentado desesperadamente esconder de você. Agora, eu preciso te pedir uma coisa. Fecha os olhos por 1 segundo, ou pelo menos desvia o olhar da tela. Confia em mim. Eu não vou te guiar por um exercício longo, mas por um reconhecimento. Eu vou te descrever 5 coisas, 5 sinais. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 deles, você e eu vamos saber, sem sombra de dúvida, por que você parou nesta mensagem hoje. O primeiro sinal é sutil. Pense nos seus relacionamentos passados, naquelas histórias que um dia te tiraram o sono. Recentemente, nos últimos meses, talvez nas últimas semanas, você olhou para trás para um rosto ou uma memória específica e pela primeira vez não sentiu dor, não sentiu raiva, nem mesmo saudade. O que você sentiu foi uma paz definitiva, uma gratidão silenciosa, como se um livro tivesse sido finalmente fechado não com amargura, mas com um ponto final de paz. Esse é o selo de Deus sobre o seu passado. O segundo sinal é a assinatura de Deus no seu cotidiano. Você tem visto, com uma frequência que desafia a coincidência, símbolos de união, números repetidos que te chamam a atenção, ou, e preste muita atenção aqui, o nome ou as iniciais da pessoa que Deus tem colocado no seu coração. Você vê em placas de carro, no relógio marcando horas iguais, em recibos de compra.
Não é a sua mente procurando. É o céu carimbando o seu caminho, dizendo: eu estou nisso. Continue andando. O terceiro sinal é a invasão da mente. O rosto de uma pessoa que já está no seu círculo, um amigo, um colega de trabalho, alguém que você conhece da igreja, começou a invadir seus pensamentos em momentos completamente aleatórios. E não vem com ansiedade, mas com uma paz e uma clareza que te assustam. Você está lavando a louça, dirigindo, e de repente, o rosto dessa pessoa, que você nunca considerou romanticamente, aparece com uma nitidez que te faz parar por um segundo com esse, que é um sussurro do espírito. E sobre esse rosto que invade sua mente no meio de uma tarefa automática que você reconheceu agora. Saiba que há uma camada de cobertura esperando por você no primeiro comentário fixado. Não deixe essa confirmação passar sem o selo. O quarto sinal é o do ninho inconsciente. Sem um motivo lógico, você começou a preparar o seu espaço. De repente, você sentiu uma urgência de arrumar um quarto, de organizar suas finanças, de mudar os móveis de lugar. Você está, sem perceber, abrindo espaço físico e energético na sua vida para mais alguém. É o seu espírito se movendo em obediência a um decreto que a sua mente ainda não processou. Você está construindo o ninho antes de ver o pássaro. E o quinto sinal, o mais íntimo de todos. Você teve um sonho, ou mais de um, extremamente vívido. No sonho, você talvez não visse um rosto, mas sentia a presença de alguém. Uma presença que não te trazia desejo ou confusão, mas uma paz avassaladora, um sentimento profundo de finalmente estou em casa. Você acordou desse sonho não com a frustração da ausência, mas com a certeza serena de uma chegada iminente, uma paz que durou o dia todo. Agora, pega um segundo, respira fundo. Quantos desses 5 sinais bateram? 3, 4. Todos os 5? Se pelo menos 3 ressoaram no seu espírito com a força da verdade, você já não tem mais como duvidar. Esta mensagem não é um algoritmo, é um endereço. E o seu nome estava no envelope. Essa confirmação é a sua primeira camada de proteção. É a prova de que você não está imaginando coisas, mas sim vivendo sob uma promessa que está prestes a se materializar debaixo da cobertura do Altíssimo. É a âncora que você precisava para não se deixar levar pelas vozes da dúvida, que vão tentar te dizer que tudo isso é loucura. E se você sentiu o impacto de 3 ou mais desses sinais, se um rosto ou nome específico não saiu da sua mente enquanto eu descrevia cada um deles, eu preciso que você faça um ato profético agora. Desça até os comentários e escreva: eu recebo o discernimento. Não é para me dar engajamento. É para você declarar no mundo visível o que o seu espírito acabou de receber no invisível, a permissão para ver com clareza. Mas antes de eu te mostrar o instrumento de cobertura que vai blindar a sua esperança contra a fadiga da espera, eu preciso te dar o nome do que você carrega. Porque o escudo só faz sentido depois que você souber o nome do alvo. E há uma palavra em hebraico que define exatamente este tempo apontado por Deus, esta estação divinamente agendada, uma palavra que recontextualiza tudo o que eu acabei de te descrever nos últimos minutos. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia. Os sinais que você acabou de reconhecer não são um acaso. Eles são a confirmação de que esta hora tem dono, e o dono é Deus. Mas essa confirmação não te isenta da batalha, ela apenas te nomeia para ela. O selo dessa hora que você está atravessando foi visto, e por isso mesmo o ataque se intensifica, porque entre ser escolhido e ser coberto existe um intervalo que o invejoso conhece melhor do que você, e ele age ali não porque a unção foi revogada, porque chegou a noite de domingo, e a voz da sua própria lógica, que nunca tinha sido um problema, se tornou a arma perfeita para te manter no ciclo da solidão. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com escolhidos que estavam exatamente onde você está agora, sentindo a paz de uma confirmação, mas ao mesmo tempo o pânico do "e se eu estiver errado?". Vi a cadeira vazia ao lado deles virar um trono para a dúvida. Vi o silêncio do celular virar um veredito de rejeição.
Vi a vontade de apagar uma mensagem para o passado virar uma prova de que não havia futuro. E não porque eles eram fracos ou não tinham fé. Porque o invejoso entrou na brecha da familiaridade sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, invejoso, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando o que sabota a certeza do seu tempo divino, o que transforma a sua prudência em medo, o que usa a sua lógica para te fazer duvidar do que o seu espírito já sabe. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Você sente o peso de cada não era ele de novo como uma falha pessoal, um atestado de que você não sabe escolher, quando na verdade era Deus te protegendo do desvio que te tiraria da rota do encontro marcado. Você se pega ensaiando conversas no espelho com a pessoa que Deus colocou no seu coração, mas a voz do medo te convence a guardar silêncio, roubando a espontaneidade que o Espírito Santo quer usar para selar a conexão. Você assiste seus amigos e familiares construindo suas vidas a dois e um sussurro te diz: você ficou para trás, quando na verdade Deus estava apenas construindo um fundamento mais forte para o que está por vir, para a aliança que suportará o peso do seu propósito. Antes de eu nomear o escudo contra essa voz do medo que te convence a guardar silêncio, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca uma vez, sem sair do vídeo. Esse é o seu primeiro ato de desobediência contra o espírito de intimidação que se acostumou a te ver recuar. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Esse livro não existe para te dar mais esperança. A esperança você já tem. Ele existe para blindar a sua esperança contra a fadiga da espera. Ele foi escrito para te ensinar a ver com os olhos de Deus, te mostrar como o inimigo usa a familiaridade como camuflagem e te revelar por que o seu coração se tornou um alvo antes mesmo do encontro acontecer. Ele vai te dar um nome para o que você sente, um mapa para o que você enfrenta e um escudo para o que está por vir. Ele foi feito para o escolhido que sente a paz de uma promessa, o pânico de uma espera e a urgência de uma cobertura. Não espere a próxima noite de domingo e seu silêncio ensurdecedor para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que a sua lógica não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Que esse amém seja um sinal de fé declarado de que a sua espera tem um nome e um fim, e que esse fim começa agora. O que pouca gente entende é que toda cobertura espiritual tem uma arquitetura. A inveja não é aleatória, então a proteção também não pode ser. O Salmo 91, o mais poderoso salmo de proteção da Bíblia, começa com uma declaração de lugar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A proteção não é algo que você busca, é um lugar que você habita. E o que esse livro faz é te dar a planta baixa desse lugar de descanso, o mapa para esse esconderijo no meio da sua espera. Um escolhido que espera sem aprender essa arquitetura se torna um alvo fácil para a ansiedade e a dúvida. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. Ele te ensina a sobreviver ao tempo da espera, discernindo a voz de Deus da voz da sua própria carência. E ainda assim você vai hesitar. É o mesmo valor de um lanche de fim de tarde que você come sozinho, pensando em como seria bom dividir com alguém. É menos que o ingresso do cinema para um filme de romance que você assiste para se sentir um pouco mais perto do que ainda não viveu. É menos que o presente de casamento que você comprou para um amigo, se perguntando quando chegará a sua vez. Eram escolhas que não exigiam fé, apenas dinheiro. E aqui, diante de algo que pode mudar o curso da sua vida afetiva pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos, porque a sua decisão de se cobrir espiritualmente é uma declaração de guerra. Essa hesitação tem nome. Ela é a mesma fadiga da espera, o mesmo ataque à certeza do tempo de Deus,
agora vestido de prudência financeira. Ela é a prova de que você tocou em algo que o inimigo não quer que você tenha. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não servir, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Não existe risco financeiro, mas existe um risco espiritual, especialmente quando o que está em jogo é a cobertura da sua aliança. O único risco aqui é continuar como está. É deixar passar essa janela de clareza e voltar para a névoa da dúvida, esperando a próxima noite de domingo chegar com o mesmo peso. Vários escolhidos aqui do canal talvez se reconheçam na sua história. Marcos, 52 anos, engenheiro, me escreveu numa terça-feira à noite, dizendo que sentia que estava prestes a estragar a amizade mais importante da sua vida por estar imaginando coisas. Ele se culpava por sentir algo a mais por uma amiga de anos, achando que era carência. Leu o livro entre terça e quarta de madrugada e na quinta me mandou uma mensagem. Eu entendi. Não era carência, era confirmação. A voz da razoabilidade quase me fez perder a mulher da minha vida. Lembro da Cláudia, 47, professora. Ela estava a um passo de responder a mensagem de um ex-namorado, alguém familiar e seguro. Porque o silêncio da espera pelo novo de Deus estava se tornando insuportável. Ela baixou o livro no sábado de manhã, leu no mesmo dia e me escreveu. Eu estava trocando um navio por um bote salva-vidas furado. O livro foi o farol que me impediu de navegar para trás. E o André, 39, designer, sua família o pressionava a desistir dessa pessoa que não saía da sua cabeça, dizendo que não combinava. Ele estava esgotado e pronto para concordar. Leu o guia numa sexta à noite e disse: minha família não era o inimigo, mas estava sendo usada por ele. O livro me deu a força para proteger a promessa, mesmo sem o apoio deles. E talvez daqui a 3 horas seja a sua mensagem que eu vou estar lendo. Cada noite de domingo sem esse entendimento é mais um tijolo no muro da solidão. Cada mês sem saber o nome do que é Moed é mais um território que o inimigo avança, usando a sua própria lógica contra você. Cada ano sem os 7 motivos é a anulação da sua identidade de aliança se tornando o seu novo normal. E a sua família também não percebe. E os seus filhos também não percebem. E esse eco que não encontra resposta continua chegando, com o mesmo sorriso, sentando na mesma cadeira, saindo pela mesma porta. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu preciso te lembrar que além do nosso guia, existe uma outra forma de você fortalecer o que está acontecendo aqui. Nosso trabalho diário neste canal é sustentado voluntariamente por quem é tocado por ele. Se essa mensagem te encontrou, se ela trouxe um nome, uma clareza ou uma paz que você não sentia, considere deixar uma doação de qualquer valor que o seu coração apontar. O link para isso está logo abaixo do link do livro, no primeiro comentário fixado. É esse gesto que permite que a próxima mensagem encontre o próximo escolhido que está precisando dela, exatamente como você precisou hoje. Te espero lá novamente, escolhido, mas não saia agora. O selamento ainda não terminou, porque eu ainda não te dei o nome do seu tempo. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar nesta noite de domingo de espera. Uma palavra que, uma vez entendida, anula a voz da dúvida e te posiciona para receber o que já está a caminho. Fica. A palavra que define este tempo na sua vida não é espera, não é solidão. A palavra que atravessou milênios para ancorar o seu coração nesta noite tem um som específico. É uma palavra do hebraico bíblico. A palavra é Moed. Escute o som dela, Moed. Ela é usada nas Escrituras para descrever um tempo apontado, um festival sagrado, uma estação divinamente agendada, um encontro marcado no calendário de Deus. Muitos pensam que a vida sentimental de um escolhido é uma busca, uma caçada. Mas para aqueles que carregam um propósito de aliança, não é uma busca, é uma convocação. Você não está procurando. Você está sendo posicionado para um Moed, um encontro que já tem data e hora no céu.
A sua única tarefa não é encontrar, é permanecer no seu posto, com a luz acesa, até a chegada do que já foi despachado para o seu endereço. O que você viveu até aqui, a sucessão de quases, os encontros que não vingaram, as portas que se fecharam não foram falhas suas, foram o GPS de Deus te recalibrando, te tirando de rotas que te levariam para longe do seu moed. E o inimigo, que ouve os decretos do céu, sabe da data deste encontro. E toda a estratégia dele não é cancelar o encontro. É te desincronizar, fazer você chegar adiantado, movido pela carência e se conectar com a pessoa errada. Ou te fazer chegar atrasado, paralisado pelo medo e não estar no seu posto quando a pessoa certa passar. É por isso que a familiaridade é a arma perfeita dele. Ele usa um rosto que você já conhece para plantar a semente da dúvida, a voz da razoabilidade. É só um amigo. Você está imaginando coisas. Não estrague tudo. Ele quer que você veja a pessoa e descarte a possibilidade para que, quando o relógio do céu marcar a hora do moed, você esteja olhando para o lado oposto, convencido pela sua própria lógica de que Deus não trabalharia de uma forma tão simples, tão próxima, tão familiar. O que você não entendeu é que é exatamente por ser familiar que é divino. É um selo de intimidade. Houve um homem na Bíblia que viveu a dinâmica do moed de forma mais intensa que qualquer outro. O nome dele era José. José foi o homem mais invejado e mais elevado do Antigo Testamento. E isso não é um título de livro de história. É um registro bíblico assinado pelo próprio Deus, uma prova de que a unção atrai tanto a elevação quanto o ataque, na mesma medida. Ainda menino, ele recebeu os sonhos, as promessas de um futuro grandioso. E a primeira reação não foi celebração, foi inveja. Seus próprios irmãos, aqueles que deveriam protegê-lo, o venderam como mercadoria. O poço onde o jogaram não era apenas um buraco no chão. Era a primeira tentativa do inimigo de enterrar o moed de José antes que ele pudesse florescer. Ele chegou ao Egito não como um príncipe, mas como um escravo, porque a inveja sempre tenta rebaixar o valor daquilo que Deus já ungiu. Na casa de Potifar, mesmo sendo fiel, a inveja o perseguiu novamente, vestida de uma falsa acusação. Ele foi lançado na prisão, um lugar de esquecimento, por um crime que não cometeu. Por anos, ele viveu no silêncio, esperando, assim como você. A prisão era o teste da sua fé no tempo de Deus. Era lá que ele precisava discernir quem era apenas um colega de cela e quem era uma chave divina. O copeiro, alguém que ele conhecia, se esqueceu dele, mas no moed de Deus, na hora apontada, ele se lembrou. E foi na prisão que a sua sabedoria prática foi forjada. A habilidade de interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro não era um dom para impressionar, era um treinamento. Quando o faraó teve os sonhos que ninguém decifrava, o moed de José chegou. Ele não ofereceu uma palavra de esperança vaga. Ele entregou um plano estratégico de 7 anos de fartura e 7 de fome. Foi a sua sabedoria aplicada, a sua capacidade de transformar uma revelação divina em ação prática, que o tirou da prisão e o colocou como o segundo no comando do maior império do mundo. E no fim, foram os mesmos irmãos que o invejaram e venderam que vieram se curvar diante dele, buscando o pão que a sua sabedoria havia providenciado. José os salvou. A história dele é um espelho da sua. A promessa de Deus para a sua vida virá através de rostos familiares, muitas vezes em papéis que você nunca esperaria, e será a sua capacidade de discernir e agir com sabedoria no tempo da espera que irá determinar o cumprimento do seu moed. Pense nisso por um instante. Você é como um faroleiro que recebeu uma ordem direta do rei. Em um dia e hora específicos, a embarcação real que carrega o seu futuro vai cruzar o seu farol. Não saia do seu posto. Mantenha a luz acesa. Você está lá, vigilante, no seu posto esperando. Mas o inimigo, que ouviu a mesma ordem, começa a enviar dezenas de outros barcos para a sua costa. Ele envia barcos de pesca velhos e familiares, carregados com memórias do passado, te chamando para uma conversa só mais uma vez.
Ele envia barcos de luxo vazios e chamativos, prometendo um futuro rápido e sem esforço. Ele envia até botes salva-vidas com falsos pedidos de socorro, apelando para a sua necessidade de salvar e ser necessitado. Cada um desses barcos tem uma única missão: te convencer a deixar a torre do farol só por um minuto. Ele não precisa afundar a embarcação real. Ele só precisa que você não esteja no seu posto, com a luz apontada para o mar, quando ela passar na hora marcada, no seu moed. Ele precisa que a sua luz esteja ocupada iluminando o barco errado. O que você talvez ainda não tenha percebido é que a embarcação real, aquela que carrega o seu encontro marcado, já está no horizonte. E o capitão dela não é um estranho. É alguém que já conhece a luz do seu farol desde sempre e está navegando em direção a ela, confiando que você estará lá no seu posto, como o rei ordenou. A questão não é se o navio vai chegar. A questão é: a sua luz estará acesa e apontada para o mar ou estará distraída com os botes na costa? Tudo isso, o moed, a história de José, a alegoria do farol, aponta para uma mesma verdade. A sua espera não é passiva, é um ato de guerra espiritual, é um posicionamento. Habitar no esconderijo do Altíssimo, mantendo a sua luz, a sua esperança e o seu discernimento afiados. Essa cobertura do Salmo 91 não é um conceito poético, é um endereço espiritual. E você está sendo chamado para se mudar para lá. Mas para habitar nesse lugar, você precisa de mais do que esperança. Você precisa de um mapa. Você precisa saber o nome das ruas, os sinais de perigo, os atalhos seguros. A verdade mais profunda sobre este tempo ainda está por vir, e ela tem o seu nome cravado nela. Deixa eu parar por um minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples, sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Fato 1. Existe um encontro amoroso divinamente agendado no seu futuro próximo, chamado Moed. Fato 2. A pessoa que chegará neste encontro é alguém que você já conhece. Fato 3. O inimigo da sua alma está usando essa familiaridade para te encher de dúvida e te convencer a descartar a pessoa certa. Fato 4. Os sinais que você reconheceu não são coincidência, são a confirmação de que você está na rota certa e na hora certa. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você não é alguém desesperado procurando por amor. Você é um agente divino, posicionado para um encontro estratégico, uma peça-chave no tabuleiro de Deus. Sua espera não é um castigo, é um posicionamento de alta segurança. Você não é a pessoa que ficou para trás. Você é a pessoa que está sendo guardada para a aliança certa, no tempo perfeito. Agora, o que vem a seguir é o que separa os que recebem a promessa dos que apenas a escutam. É a hora de entender os papéis que você opera dentro desta estação. Porque para cada fase do Moed, Deus te dá uma identidade, uma função. Entenda quem você é e você saberá o que fazer. A primeira identidade que você precisa vestir é a do ser um escolhido. Ser um escolhido, neste contexto, não significa que você é melhor que os outros. Significa que a sua vida amorosa foi anexada a um propósito maior, um que o inimigo teme. Sua aliança não é para te fazer feliz, é para te fazer efetivo. É por isso que a sua jornada sentimental tem sido tão contestada. O inimigo não luta contra um romance, ele luta contra o poder de uma aliança de propósito. Ele sabe que a união certa vai dobrar a sua autoridade, expandir o seu território e acelerar o seu chamado. Ser o escolhido significa que a sua cadeira vazia é uma ameaça no mundo espiritual. A sua segunda identidade é a do faroleiro. Como na alegoria que eu te contei, o faroleiro não corre atrás de navios. Ele não gasta sua energia tentando sinalizar para todos os barcos no horizonte. Sua única função é permanecer em seu posto e manter sua luz acesa, forte e constante. A sua implicação espiritual aqui é gigante. Pare de procurar. Pare de atirar para todos os lados. Pare de gastar sua luz, sua energia emocional com os botes e barcos de pesca do passado. Sua tarefa é se interiorizar, se fortalecer e manter a luz da sua esperança e santidade acesa.
O navio certo já tem suas coordenadas. Ele não precisa que você o encontre. Ele precisa que sua luz o guie para casa. E a sua terceira identidade, a mais ativa de todas para esta hora, é a do guardião do encontro marcado. Você não está apenas guardando seu coração de forma genérica. Você está de sentinela, protegendo um evento específico, um dia e hora que já existem no calendário de Deus. Sua função de guardião é discernir e interceptar as táticas do inimigo que tentam te tirar do posto. É dizer não para o convite do barco de pesca do ex. É ignorar o falso pedido de socorro do bote carente. É manter o foco no horizonte e não nas distrações da costa. Ser um guardião significa que você entendeu que a batalha não é sobre sentimento, é sobre geografia e tempo. Estar no lugar certo, na hora certa. E se você assume agora, diante de Deus e de mim, o seu posto como guardião do encontro marcado, desça agora nos comentários e declare com a autoridade que te foi dada. Eu estou no meu posto, meu Moed está protegido. Faça disso o seu decreto de posicionamento para esta semana. Que o céu e o inferno saibam que você não vai sair da sua torre. E se você ainda não faz parte deste exército de escolhidos, se inscreva no canal. Não é por um número. É para você permanecer conectado à torre de comando, recebendo as instruções e a cobertura necessárias para não vacilar no seu posto, para não apagar a sua luz 1 minuto antes da embarcação real chegar. Agora, eu quero te dar uma ferramenta prática, uma armadura para a sua mente e coração que você pode usar todos os dias para se manter no posto de faroleiro. É o que eu chamo de PATU, o protocolo do faroleiro. É simples, leva menos de 3 minutos e deve ser feito toda manhã, antes de você olhar o celular. O primeiro passo é o inventário dos barcos. Pegue um papel ou o bloco de notas do celular e escreva o nome de qualquer pessoa ou memória do passado que tem tentado chamar sua atenção. Todas as distrações. Ao lado de cada nome, escreva em voz alta: este barco já zarpou. A luz do meu farol não pertence mais a ele. O segundo passo é o ajuste do foco. Feche os olhos e faça esta oração. Deus, ajusta hoje a lente dos meus olhos espirituais. Anula a minha lógica e ativa o teu discernimento. Que eu veja as pessoas como tu as vês. Que eu reconheça a embarcação real e ignore os botes que tentam me distrair da costa. E o terceiro passo é a PAR, manutenção da luz. Escolha um versículo sobre a fidelidade de Deus. Abacuque 2:3 é poderoso. Pois a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá, não tardará. Coloque isso como um alarme no seu celular para tocar ao meio-dia. Quando tocar, você não desliga. Você lê em voz alta. É a sua manutenção diária para manter a luz do farol acesa. Faça isso por 7 dias. E você sentirá as vozes da dúvida e da ansiedade se calando e a paz de quem está no posto tomando conta do seu coração. E essa ferramenta que eu acabei de colocar nas suas mãos, o protocolo do faroleiro, ela é uma porta. Mas existe uma diferença entre abrir uma porta e habitar a casa inteira. O que eu te entreguei agora cobre a sua mente durante as noites de domingo, quando o silêncio grita mais alto. Uma cobertura. O que está no primeiro comentário fixado, o livro Os 7 Motivos Espirituais, cobre os 7 motivos pelos quais a fadiga da espera te escolheu como alvo. Não aleatoriamente, mas porque a sua unção de aliança ativou o seu Moed sobre a sua casa. Ele te mostra os 3 padrões que o inimigo usa para chegar até a sua paz e te dá o ritual completo de cobertura que você executa antes de cada decisão importante pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser declarado o guardião do encontro marcado. Mas um guardião do encontro marcado sem um mapa completo é apenas um vigia ansioso, defendendo o porto errado enquanto o navio real passa silenciosamente por outro cais, sem ser notado. O selo que você recebeu agora é real. O que está no primeiro comentário fixado
É o que transforma esse selo numa armadura completa. E enquanto você ouve isso, alguém como você, que também sentiu o peso dos 5 sinais, já abriu o link e está descobrindo o terceiro motivo. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá, exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o invejoso vai tentar fazer contra essa ferramenta nas próximas 72 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas serão lançadas contra você. Não são ataques genéricos, são contra-ataques cirúrgicos, desenhados especificamente para invalidar o protocolo do faroleiro e te arrancar do seu posto de guardião. O inimigo não se preocupa com quem ouve a promessa, ele se preocupa com quem age sobre ela. E você está prestes a agir. A primeira tática é a bomba de dúvida. É só coincidência. De repente, os sinais que eram tão claros vão parecer absurdos. O nome que você via, a paz que você sentia, o rosto que invadia sua mente, uma voz mansa que soa exatamente como a sua, vai te sussurrar que você está apenas conectando pontos que não existem, que você está carente e projetando um desejo. É a tentativa de fazer você duvidar da sua própria sanidade espiritual. A sua arma contra isso é a declaração verbal. Quando essa voz vier, você vai parar o que estiver fazendo, colocar a mão sobre o seu coração e declarar em voz alta: eu não negocio com a dúvida. Os sinais são a assinatura de Deus e a minha paz é o selo do Espírito. A minha mente está sujeita a Cristo. Declare isso e leia o Salmo 139, 23 em voz alta. É a sua autoridade anulando a voz da falsa razoabilidade. A segunda tática é a crise de distração. Exatamente no momento em que você decidir fazer o protocolo do faroleiro pela manhã, uma crise inesperada vai explodir. Uma discussão familiar, um problema urgente no trabalho, uma notícia ruim. O objetivo não é te destruir, é roubar os seus primeiros 3 minutos do dia. É criar um caos que te impeça de acender a luz do farol, te jogando na reatividade e te deixando sem cobertura para o resto do dia. A sua arma é a desobediência sagrada. Quando a crise explodir, você não vai correr para apagar o incêndio. Você vai se trancar no banheiro por 3 minutos. Você vai executar o protocolo do faroleiro ali em pé, em sussurro se for preciso. Primeiro a cobertura, depois a batalha. Ao fazer isso, você declara ao mundo espiritual que nenhuma urgência terrena tem mais autoridade sobre a sua agenda do que o seu posicionamento divino. A crise pode esperar 3 minutos. A sua cobertura, não. A terceira tática é sutil e dolorosa. O isolamento do que vê demais. Ao começar a operar nesse nível de discernimento, você vai se sentir sozinho. As pessoas ao seu redor, até as que te amam, não entenderão. Elas vão te chamar de exagerado, místico demais. Você tentará compartilhar o que está vendo, e os olhos delas ficarão vazios. O inimigo quer que você acredite que está sozinho nessa jornada, para que a solidão te convença a abandonar o seu posto e voltar para a normalidade. Sua arma é a consciência da comunidade invisível. Saiba disto. Enquanto você se sente sozinho, existem milhares de outros faroleiros em seus postos, travando a mesma batalha, sentindo o mesmo isolamento. Você não está sozinho. Você faz parte de um exército que se move no espírito. Quando o sentimento de isolamento vier, sua ação é entrar aqui nos comentários deste vídeo e ler os testemunhos dos outros guardiões. Veja-os, eu estou no meu posto. Cada um deles é um farol piscando para você no horizonte. E sobre esse isolamento que você reconheceu como real. Mas eu preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui. Não por falta de tempo, por densidade. Cada uma precisa de página própria, com a contra-arma exata, com a declaração verbal específica que neutraliza o ataque no instante em que chega. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, a fadiga da sua espera as conhece todas.
Tudo isso está mapeado dentro de os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja, junto com a sequência exata de cobertura, aplicada à voz da lógica e à camuflagem da familiaridade. Você vai precisar disso, não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite, quando a fadiga da espera tentar te convencer que o entusiasmo que você sente agora é só emoção passageira. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando a memória desta mensagem perder a cor e parecer um sonho distante. E você vai precisar disso na próxima noite de domingo, quando a solidão do propósito vier com força máxima para te fazer mandar aquela mensagem para o barco de pesca do passado. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E a fadiga da espera sabe disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo não é o invejoso, é a voz que você confunde com a sua. O maior obstáculo para este encontro não será o diabo, um demônio ou o invejoso. Será a sua própria lógica, vestida de prudência. Será aquela voz mansa que soa exatamente como a sua, dizendo: isso é loucura, é só um amigo. Ah, você vai estragar tudo. Depois de tanto tempo esperando, você vai arriscar uma amizade por uma sensação? Essa voz é a camuflagem perfeita do medo de parecer ingrato ou tolo, disfarçada de sensatez. E ela é mais perigosa que qualquer ataque externo. Ela vem de dentro, usando suas próprias inseguranças como munição. Ela não parece um ataque, parece autoproteção. Mas a função dela é uma só: te manter na zona de conforto da solidão familiar. Porque o novo de Deus, a aliança de propósito, exige um risco que a sua lógica não consegue calcular. A sua defesa contra ela não é lutar, é expor. Quando essa voz vier, diga em voz alta: eu te vejo. Você é a voz do medo disfarçada de prudência. Você não tem autoridade sobre o meu Moed. Nomear o medo é o primeiro passo para destroná-lo. Você não precisa acreditar que ele não é real. Você só precisa declarar que ele não manda. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas. Não é um ataque do inimigo, nem uma dúvida da sua mente. É algo que eu, com a autoridade que me foi dada, vou fazer com você antes desta mensagem se encerrar. Um selo final que você não está esperando. Um selo que separa os que ouviram dos que habitarão. E essa coisa sou eu. A autoridade que me foi dada não é para te dar informação, é para te selar. É para fechar as brechas por onde a dúvida, o medo e a lógica do inimigo têm entrado. Então, onde quer que você esteja, eu te peço com todo o respeito e urgência: pare o que está fazendo. Não é uma sugestão, é uma convocação para o seu próprio selamento. Feche os olhos, se for seguro fazê-lo. Coloque a mão direita sobre o seu coração, sentindo as batidas dele. Respire fundo uma vez, pelo nariz, segure por 3 segundos e solte pela boca, liberando a tensão dos seus ombros. Eu não vou te guiar numa oração longa. Eu vou executar um decreto de liberação sobre a sua vida, com a autoridade que Deus me deu para esta hora. Apenas receba. Com a autoridade do nome de Jesus, eu te libero agora da vergonha do que você sente. Eu quebro o poder da culpa que te acusa por sentir paz quando pensa nessa pessoa. Eu te desligo da obrigação de ter que entender com a sua mente o que o seu espírito já reconheceu como verdade. O que você sente não é carência, é um eco do céu, e hoje você tem permissão para sentir. Eu te libero do medo covarde de parecer ingrato ou tolo. Eu anulo a necessidade de diminuir a sua própria alegria para confortar a insegurança dos outros. Eu quebro o laço de falsa lealdade que te pede para sangrar em silêncio, em nome de manter a paz. A sua bênção não é uma afronta para ninguém, é um testemunho da fidelidade de Deus, e você está liberado para vivê-la sem pedir desculpas. Eu te libero das vozes de desqualificação que ecoam na sua mente. Venham elas de familiares, de amigos ou de experiências passadas. Toda palavra que disse: você não é bom o suficiente, você vai estragar tudo,
Isso não é para você. Eu declaro nula e sem efeito sobre o seu moed. Essas vozes não conhecem o seu destino, apenas o seu histórico, e a partir de hoje elas perdem o volume. E por fim, eu te libero da versão de si mesmo que se acostumou a ser um para-raios. Eu te desligo do padrão de absorver as flechas da inveja, da dúvida e da discórdia o dia todo e chegar em casa descarregando esse peso no silêncio do seu quarto ou na sua família. Essa função de escudo humano termina hoje. O seu lar volta a ser um lugar de paz e não o depósito do lixo espiritual que tentaram jogar em você. Agora, respira fundo. Com o mesmo poder, eu não apenas libero, mas ativo. Eu convoco pelo Espírito Santo a identidade do escolhido que habita em você. O escolhido que entende que sua aliança tem um propósito, que sua cadeira vazia é uma ameaça no céu e que a sua felicidade é uma arma de guerra contra o inimigo. Vista essa identidade agora. Ela é sua por direito. Eu convoco a identidade do faroleiro, o seu eu que permanece no posto, que não corre atrás de barcos, que mantém a luz acesa, forte e constante. Eu ativo a sua capacidade de se interiorizar, de se fortalecer no seu lugar secreto com Deus e de deixar que a embarcação certa navegue em direção à sua luz. A sua busca terminou. A sua vigília começou. E eu convoco a sua identidade mais ativa para esta hora, a do guardião do encontro marcado. Eu ativo sobre você um discernimento sobrenatural para identificar as táticas do inimigo. Eu te dou autoridade para dizer não aos botes de distração. Eu te posiciono na torre de vigia com olhos de águia, protegendo o tempo e o lugar do seu encontro divino. Você não é mais uma vítima da espera. Você é o guardião dela. Com a mão ainda no seu coração, repita em voz alta, mesmo que seja num sussurro: a minha lógica está debaixo da autoridade de Deus. O meu coração está selado para o meu moed. Eu estou no meu posto. Sinta o peso dessas palavras. Elas são a sua nova constituição, o seu novo acordo de posicionamento a partir de hoje. A luz do seu farol, que estava fraca e piscando, distraída com os barcos na costa, agora está firme. A lente foi limpa, o foco foi ajustado, e a sua energia foi redirecionada para o horizonte, para o mar aberto, de onde a embarcação real se aproxima. O céu reconhece a sua luz novamente. O seu posto foi reativado. Não diga amém ainda. Não se mova. O selo foi aplicado, mas a instrução final para o guardião ainda não foi entregue. Existe um último protocolo, o mais importante de todos, que determina o que acontece depois que o navio atraca no seu porto. Nós ainda não terminamos. Fica comigo. Sobre a sua mesa, sobre as refeições em família, eu declaro cobertura. Onde a sua conquista virou silêncio e constrangimento, eu declaro paz. Onde a conversa se tornou um campo minado de inveja velada, eu declaro um escudo de sabedoria sobre as suas palavras. Onde você se sentiu um estranho entre os seus, eu declaro um selo de pertencimento que não depende da aprovação deles, mas do seu lugar no céu. A sua mesa não será mais um tribunal. Ela volta a ser um lugar de pão e paz. Sobre os seus filhos, sobre o seu cônjuge, sobre a sua casa, eu declaro cobertura. Onde a irritabilidade sem nome tem gerado discussões, eu desligo agora a sua casa da frequência do ataque que era direcionado a você. Eu declaro que o seu lar não será mais o para-raios da batalha que você enfrenta lá fora. A sua paz não será mais roubada na porta de casa. O seu descanso não será mais sabotado pelo lixo espiritual que tentaram te entregar. Sua casa volta a ser seu esconderijo. Sobre o seu trabalho, suas conquistas e as oportunidades em curso, eu declaro cobertura. Onde a inveja dos colegas criou um ambiente pesado, eu declaro um filtro de favor divino. Onde o seu sucesso foi diminuído, eu declaro uma dupla honra visível a todos. Onde tentaram sabotar o seu avanço, eu declaro aceleração e portas abertas que ninguém pode fechar. O seu dom não será mais fonte de ataque, mas de testemunho. Seu trabalho não será mais um campo de batalha, mas um altar de provisão. Eu te vi naquela noite de domingo, com o celular na mão, olhando a tela bloqueada e sentindo o peso do silêncio, se perguntando se a sua espera tinha sido em vão.
Eu vi você apagar a mensagem que estava prestes a enviar para alguém do passado, porque sentiu no espírito que era um caminho fechado, e a dor de obedecer sem entender rasgou o seu peito. Eu estava lá, e eu honrei o seu silêncio como um ato de fé. Eu te vi naquele almoço de família, quando você compartilhou uma pequena vitória e a alegria na sala morreu. Eu vi você passar as 2 horas seguintes tentando se fazer menor, encolhendo o seu espírito para que o ar voltasse a circular. Eu vi a solidão que você sentiu, cercado pelas pessoas que deveriam celebrar com você. Eu estava lá, e eu registrei cada palavra não dita como um sacrifício de posicionamento. Eu te vi no meio daquela tarefa automática, lavando a louça, dirigindo, quando o rosto da pessoa que eu escolhi invadiu a sua mente com uma paz que te assustou. Eu vi o seu coração acelerar com um "e se", que não era seu, mas um sussurro meu. Eu vi você lutar contra a lógica, tentando descartar o sentimento como carência ou loucura. Eu estava lá, e fui eu quem enviei aquele pensamento como uma bússola. Eu te vi naquele sonho, aquele em que você não via um rosto, mas sentia uma presença que te trazia uma paz que o mundo não conhece. Eu vi você acordar com a sensação de finalmente em casa, impregnada na sua alma, uma certeza que durou o dia todo. Não foi o seu subconsciente. Fui eu te dando uma amostra do lugar de descanso que te espera, um trailer do seu Moed. Eu estava lá te preparando para o que é real. Eu te vejo agora, sentado aí, com o coração dividido entre a esperança e o medo. Eu vejo a sua luta para acreditar que desta vez é diferente. Eu conheço o peso dos quases que você carrega, mas eu te digo, o que eu comecei na sua vida, eu vou completar. O seu Moed não será roubado. A sua história de amor não terminará como um eco sem resposta. Eu estou no controle, sempre estive. Nós quebramos a bomba de dúvida, é só coincidência, antes que ela chegue para invalidar os sinais. Nós desmontamos a crise de distração antes que ela seja lançada contra o seu ritual pela manhã. Nós dissolvemos o isolamento do que vê demais antes que ele forme uma parede de solidão em volta da sua casa. O que foi selado aqui, permaneça selado. O que foi liberado aqui, permaneça liberado. O que foi ativado aqui, permaneça ativado. Não abra os olhos ainda. Senta nisso por um momento. O selo está fresco, mas ele será testado. Eu te vi naquele almoço de família em que sua conquista virou silêncio na mesa. Não abra os olhos ainda. O que foi selado aqui agora vai ser testado nas próximas noites de domingo, quando o silêncio da casa gritar mais alto. O invejoso não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura caminha em campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora ela precisa sobreviver às próximas noites de domingo. Os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo, não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado. Porque unção sem cobertura apodrece nas próximas noites de domingo. E o invejoso conta exatamente com as noites de domingo. É menos que o café que você toma de manhã, pedindo a Deus um sinal. É menos que a corrida por aplicativo que você pega para voltar para casa, para o silêncio que você tanto quer preencher, com garantia de 7 dias. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém, porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável que vai custar o escudo da sua casa. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o invejoso já sabe disso. Ele contou com o depois quando você recebeu a última mensagem que transformou você. E a anterior. E a que veio antes dela. Essa não vai ser mais uma. Essa voz que sussurra agora, depois eu vejo. Agora estou cansado. Isso é só emoção do momento. Vou esperar o salário cair. Preciso pensar melhor se isso é para mim. E se não funcionar? Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes da sua próxima noite de domingo.
Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes do invejoso falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. Eu te espero aqui do outro lado, escolhido. Na próxima mensagem, eu vou te mostrar como a alegoria do faroleiro revela os 3 tipos de barcos de distração que o inimigo envia para te tirar do posto e como identificar qual dos 3 está atualmente na sua costa. Você não vai querer perder isso. Clica no vídeo que aparece na sua tela agora. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu quero te fazer um último convite. O conteúdo que você recebe todos os dias aqui neste canal, cada palavra de força, cada direção, cada libertação, ele é 100% financiado pelo próprio Deus, através da mão dos escolhidos que Ele mesmo toca. Nós não temos patrocínio. Nós não temos anúncios que interrompem a mensagem. Nós só temos você. Se você foi tocado aqui hoje, se você foi encontrado, considere semear de volta neste ministério. Logo abaixo do link para o nosso livro, no primeiro comentário fixado, existe um segundo link para doações voluntárias. Qualquer quantia que Deus colocar no seu coração para doar hoje, mesmo que pareça pequena, é o que mantém esta torre de vigia de pé, enviando a próxima mensagem para o próximo escolhido que está perdido na neblina, esperando por um sinal. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Se você chegou até aqui, se o seu coração ainda está batendo forte com o peso do que foi decretado, desça uma última vez nos comentários e declare com toda a sua intenção. Eu assino embaixo do meu moed. Eu digo sim com força para o meu posto de guardião. Que esta seja a sua assinatura no contrato espiritual que acabamos de selar. Que o céu registre a sua concordância e que o inferno ouça o som da sua obediência e recue. Agora, pegue esta mensagem e envie para alguém, não para 10 pessoas, para uma. Alguém que precisa exatamente do mesmo escudo que você recebeu aqui hoje, alguém que você sabe que está sofrendo da fadiga da espera, duvidando do tempo de Deus e se contentando com amores mornos para aliviar a solidão do propósito. Manda essa mensagem para ela agora, e se ela quiser ir além, o link de Os 7 Motivos Espirituais está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia, e o céu vê, está feito. O que foi entregue aqui foi entregue. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou o play. Sente essa gravidade por mais um momento. As próximas noites de domingo podem esperar mais 10 segundos. Fica comigo.